precisavam. O quanto uma vitória no Flamengo aumenta tudo, a expectativa, a moral. Então eu peço o seguinte, hoje é uma final. E começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. É momento de trabalho e trabalho pesado, aproveitando os dias dedicados a treinamentos nesta data FIFA. O próximo treino será na manhã desta quinta-feira. O Mengão de Felipe Luiz seguirá a preparação para o clássico diante do Fluminense, que será realizado no dia 17 no Maracanã e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a imprensa esportiva elogia o início do trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. É outro Flamengo, a mentalidade é outra. Felipe Luiz ganhou 2 partidas, legal, mas o ambiente é outro, o vestiário é outro. Eu vou dar a vida para os jogadores do Felipe Luiz, disse. Olha a diferença. Mudou o ambiente. Escreve o que eu tô falando. O Felipe Luiz será o futuro técnico da seleção brasileira. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. E é outro clima no Flamengo com a chegada do técnico Felipe Luiz. E vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E também a repercussão, as notícias, as informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Um ótimo dia para todos vocês. Já chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. Dá aquela moral aqui deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando a você que todos os dias trazemos as notícias e informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Piauí, Tocantins, Maranhão, Amazonas, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal. Crédito desse vídeo vou deixar ao canal da ESPN Brasil, ao canal Placar TV, link na descrição como crédito. Bora para as notícias do Flamengo na manhã desta quinta-feira. 2 jogos, 2 vitórias e nenhum gol sofrido. Felipe Luiz começou bem a trajetória dele como técnico do Flamengo. Ajeitou a casa, pelo menos, né? E temos esperança de que o Flamengo esse ano conquiste, né, um título nacional. 2 vitórias ainda não quer dizer nada ainda, 2 vitórias. Então tem que melhorar bastante ainda. Já é uma outra cara em campo, já é um outro ânimo em si. Foi pouco tempo de treinamento, acho que agora ele vai ter alguns dias a mais para preparar o time para a Copa do Brasil. E é o primeiro técnico que vai ter essa... Não vai ter a sombra do Jorge Jesus contra, vai ter a sombra a favor, porque todos estão apoiando ele. Agora, Felipe Luiz terá pela primeira vez tempo para treinar. São 11 dias sem jogo, 3 de descanso e 8 de treinamento. As atividades começam nesta quarta-feira e vão até o Fla-Flu no dia 17. O problema é que o grupo não vai estar completo. 7 jogadores do Flamengo foram convocados para a data FIFA. Fabrício, Bruno e Gerson servem a seleção brasileira. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, a uruguaia. Pulgar, a chilena, e Gonzalo Plata defende o Equador nas eliminatórias. Eles devem entrar em campo 2 dias antes do Fla-Flu. Felipe Luiz tem o desafio de ajustar o time sem pelo menos 4 titulares. Assim como foi na Copa América, né, sem os jogadores também, muitos jogadores que estavam cedidos, que nós conseguiremos também aí passar aí daqui a pouco pelo Corinthians, passar aí também bem no Campeonato Brasileiro e quem sabe também buscar aí uma boa posição e até o título do Brasileirão. Eu acredito sempre como flamenguista, né? Então o Fla-Flu vai ser um marco importante, o primeiro clássico do Felipe, regional aqui, para ele poder disputar. E aí a gente vai poder ver como ele vai organizar o time com mais tempo de treinamento, enfim, acho que já para o torcedor vai talvez ser uma ideia mais clara do modelo de jogo dele, né? Esse período de treinos pode ser fundamental para a adaptação de Alcaraz, a contratação mais cara da história do clube, e também a recuperação do Gabigol, que voltou ao time titular.
O Gabigol é o nosso centroavante, acho que é um ativo do clube. Parte do treinador, parte da função dele também é resgatar ali os potenciais, né, dos jogadores. E o Gabigol é ídolo histórico do Flamengo, já fez muito, e acho que se hoje está embaixo, o Felipe sabe que ele pode voltar a jogar bem e está apostando nisso. Então, certíssimo. É nosso ídolo e a gente precisa dele. Com certeza vamos aguardar essa renovação. Quarto colocado, a 9 pontos do líder e um jogo a menos que o Botafogo, o Flamengo trabalha em duas frentes: se manter vivo no Brasileiro e chegar à final da Copa do Brasil. 3 dias depois do Fla-Flu, tem um jogo decisivo contra o Corinthians pelo mata-mata. Eu creio que não deve ficar poupando, não. Vamos com tudo para a Copa do Brasil, mas continuar esperançosos do Brasileirão. Eu acredito que tem que apostar tudo na Copa do Brasil, que é o que está mais próximo. Ele aprendeu com o mestre que não é bom poupar, né? Poupar a gente poupa na quinta, igual o Jorge Jesus falava, né? Poupa quinta, poupa sexta, mas nos jogos ele tem que ir com força máxima. Tem pouca chance por ter 9 pontos à frente do Botafogo, mas enquanto tiver 1% de chance, temos que ter 100% de fé, né? Ô, Vene Casagrande, a gente falou muito sobre o Flamengo ontem em relação a esse otimismo que trouxe, que veio o Felipe Luiz, não só com os bons números em 2 jogos, mas, poxa, a mudança da postura do Flamengo, mas também com as falas muito positivas do Felipe Luiz. Ele entregou ao torcedor novamente o sonho de não achar que a temporada acabou pro Flamengo, Vene. Pois é, aquele otimismo de fato voltou, não apenas pelas palavras dele, e eu falo aqui, digo que entrevista coletiva é extremamente importante, porque ele consegue transmitir a energia dele não só para os jogadores que ele vem comandando, mas também para a torcida. E é importante você saber se relacionar com os torcedores. A entrevista coletiva é o único momento que ele consegue falar com a torcida. Ele não fala com a imprensa, ele fala para a torcida do Flamengo. A imprensa está ali apenas para fazer questionamentos, inclusive para o torcedor ter a oportunidade de ouvir o novo treinador do Flamengo. Mas, além das palavras, foi o que o Flamengo apresentou nos 2 jogos sob o comando do técnico Felipe Luiz. Porém, vem uma data FIFA. Beleza, muita gente vai parar e analisar que é um momento importante para o treinador passar as suas ideias para os novos jogadores do Flamengo. Só que, se a gente for parar e analisar, ele não vai ter os principais jogadores à sua disposição. A verdade é essa. São jogadores que estão com as suas respectivas seleções. São 6. 6 ou 7. Tem o Gonzalo Plata também que está com a seleção. É outro jogador convocado. Então ele não vai ter muitos jogadores à disposição. Mas será um tempo importante para ele trabalhar, por exemplo, o Gabigol. Porque o Gabigol se tornou titular com a chegada do Felipe Luiz. É um jogador que precisa retomar a confiança. Ele precisa fazer o Gabigol voltar a jogar aquele bom futebol. Vene, tu acredita que o Gabigol possa mudar da água para o vinho? Não, mas é um processo. Não vai ser de um dia para o outro. Eu acho que esses 8 dias de treinamento que o técnico Felipe Luiz terá para preparar a equipe para o próximo jogo, que é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, nada mais, nada menos que um clássico contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo para não ser rebaixado. E logo depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que é o jogo mais importante que eu classifico para o Flamengo até o momento na temporada. Então, é um momento importante para o técnico Felipe Luiz passar as suas ideias, fazer o time melhorar ainda mais. Olha, Fabrício Bruno, Varela, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata, são 7 convocados. O Lucas Pedrosa, o Gabigol segue dando o que falar, né? Durante a entrevista ao site Metrópole, o eterno ídolo Zico afirmou que o problema do atacante era só com o Tite e aposta aí numa volta por cima. O que você acha disso, ô Lucas Pedrosa? A gente já falou muito sobre essa questão do Gabigol aqui, do Tite. Quando chegou, inclusive, o Tite, a gente falou, o Tite foi necessário para o Flamengo no momento emocional e de comportamento. Era soco, era briga, nariz quebrado. Que treinador talvez teria contornado? Virilha mordida. A gente hoje coloca, olhando o resultado, sendo resultadista, não deu certo. O Tite, de fato, foi um casamento que não deu certo. Mas na hora em que ele chegou, talvez ele foi uma peça muito fundamental para controlar esses ânimos e controlar talvez até um Gabigol que sentava no banco e fazia beicinho. Vocês lembram disso? Sim. Mas isso eu é acho que o problema também, né? do Gabigol não era o Tite, até porque antes do Tite Você o Gabigol já não estava jogando futebol. As pessoas não podem esquecer que no ano passado o Gabigol durante a temporada inteira não foi o Gabigol que ele costumava ser.
e que era um problema do próprio atacante. Inclusive ele admite isso na entrevista que ele deu ao Podpah no final da temporada, que ele jogou lesionado, que também já não estava mais da mesma forma, e ele projeta um ano de 2024 muito bom no Flamengo, já sabendo que o Tite estaria lá, e ele não consegue ter isso, até por conta do problema que ele teve. A gente tem que lembrar também, gente, que a questão do doping foi um problema que o Gabigol causou para ele mesmo. Não foi o Tite que causou o doping pro Gabigol, foi o próprio Gabigol que acabou desrespeitando as regras que não deveria desrespeitar, e por isso ele ficou afastado, por isso que ele teve julgamento, e agora tá jogando sob efeito suspensivo. Então assim, o problema do Gabigol era o Tite. Pode ser uma parte do problema, o problema inteiro não. Eu também Até porque, gente, quando o Tite chegou ao Flamengo, o Gabigol já era reserva. Porque muita gente coloca a culpa no Tite como se o Tite tivesse colocado o Gabigol na reserva. Não, o Gabigol ele já foi reserva nos tempos de São Paulo. Eu acho que o único erro do técnico Tite em relação ao Gabigol foi quando ele perdeu o Pedro por conta da lesão, e ali ele teve a oportunidade, entre aspas, resgatar o Gabigol e colocar o Gabigol tendo mais minutagem. Mas ele optou, em alguns momentos, até por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Eu acho que esse foi o único erro do Tite em relação ao Gabigol. Agora, fora isso, Pedrosa foi muito bem no que ele comentou. O Gabigol ele foi punido pela questão do doping por conta do próprio Gabigol, não foi o Tite não teve culpa de nada. Repito, o único erro foi na reta final da passagem do Tite no comando do Flamengo, foi quando ele não utilizou mais o Gabigol na ausência do Pedro. Fora isso, é tudo culpa do Gabigol. Se a gente for olhar tudo da história do Gabigol, né, que é um dos maiores da história do Flamengo, e que é natural também, ele tem esse jeito dele, em que ele conquista, assim, essa coisa do, como ele gosta de dizer, o predestinado, e às vezes até essa questão de enfrentar treinadores, né? Isso era uma coisa, Sim. É uma coisa do Gabigol, e eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho isso até bom. E aí basta o treinador ter peito pra bancar ele, enfim. E eu acho que o Tite, para algumas coisas comportamentais, ele foi importante. Talvez não combinou o estilo de jogo do Tite com o estilo com o DNA do Flamengo. E eu acho que isso pode ser uma coisa muito pensada para as próximas temporadas do Flamengo, que já chegou num patamar, no seu maior auge financeiro, talvez, da sua história, né? Vamos dizer aí, com a tranquilidade financeira de poder montar um elenco bom, de poder pensar em suas peças, em pensar em contratar um treinador sempre com a cara do Flamengo, o Pedrosa, porque o próprio torcedor já está nesse nível de exigência e com toda razão. Olha, eu não aceito mais ou menos não, porque eu já ganho tudo. Eu quero agora jogar do jeito que eu gosto de assistir, o espetáculo que eu gosto de assistir. Mas eu vou discordar disso aí. Você vai discordar? Razão. Vou discordar. Pra mim, você pedir o DNA do Flamengo não é um problema. O Flamengo tem seu DNA, o Flamengo tem um grande time, tem um grande investimento, mas eu acho que muitas vezes isso extrapola. Muitas vezes isso passa do senso comum e inclusive do senso crítico de olhar ao seu redor e ver que tem adversários que estão no seu nível ou até superior ao seu nível. E é sempre aquilo que eu falei. Talvez o único time no Brasil que se cobra espetáculo 100% dos jogos é o Flamengo. Eu acho isso completo erro, acho que isso mina muitas vezes o trabalho e aí você não consegue muitas vezes entender uma filosofia diferente. Eu concordo que o Flamengo tem seu DNA? Concordo. Mas agora, a gente achar que o Flamengo vai dar espetáculo sempre, que o Flamengo vai vencer tudo sempre, eu acho que isso não, vencer tudo eu acho que não. Mas jogar do jeito que gosta de assistir, acho que sim. Tem um pouco de egocentrismo. Talvez eu não tenha me expressado bem, mas assim, não ganhar tudo, porque agora, como você sempre citou aqui, o mercado também está evoluindo. Mas eu acho que tem um tipo de jogo que o torcedor rubro-negro gosta de ver. Eu acho que eu entendi o que a Fernanda quis dizer. A questão é o seguinte, o torcedor, na minha opinião, isso é minha visão, tá? Não quer espetáculo sempre, mas quer um time ofensivo. Isso. Na passagem do Tite, em várias oportunidades, ele tinha a chance de fazer um placar mais elástico. E o que ele optava em fazer quando fazia os 2-0? Fazia mudanças, trazendo o time mais para trás. Quando, na verdade, ele poderia botar o time mais para frente. Um bom exemplo é quando o Jorge Jesus ganhava de 6-0 do Goiás, na beira do gramado, ele estava pedindo o time para frente. Ninguém esquece do Jorge Jesus. Não, eu tô dando um exemplo. O Dorival era assim, por exemplo. O Cícero Melo está aqui comigo hoje. Hoje estamos em dupla aqui, a Fla-Flu, aí a gente bate essa bola aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, pertinho aqui de Flamengo, enfim, Fluminense, tá todo mundo por aqui pra gente bater, porque é data FIFA, mas a gente segue o nosso trabalho, os clubes estão em trabalho também, por que não? O Flamengo se representa agora à tarde no Ninho do Urubu, ao técnico Felipe Luiz, ele vai poder trabalhar, vai ser o primeiro período de maior trabalho do Felipe Luiz desde que assumiu, são 2 jogos, 2 vitórias,
mas ele vai poder trabalhar com mais detalhes ali com a equipe, porque ele mais trabalhou com vídeos mesmo. Foi o que ele pôde trabalhar com a equipe, então é um treinador muito estudioso, meticuloso, então segue os passos de Jesus, então para ele trabalhar, para paralisar treino, para explicar exatamente, esses dias vão ser muito bons até o Fla-Flu da próxima semana, que é na quinta-feira, dia 17, 20 horas no Maracanã, promete, né, Cícero? É verdade, um abraço para você, Pedro, para Mário, para os companheiros nos estúdios e para o Fante Esportes. O Fluminense já treinou de manhã, está se preparando aí, mas tem alguns problemas. 2 jogadores importantes não participaram, não estão com o time nesta data FIFA, estão servindo as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante colombiano John Arias e o volante uruguaio Facundo Bernal, segunda vez que ele é convocado para a seleção principal do seu país. Mas a grande preocupação do Fluminense, Pedro, é o Thiago Silva, zagueiro. Ele está em recuperação no departamento médico da lesão no calcanhar esquerdo, que já o afastou dos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, Atlético Goianiense e Cruzeiro. A expectativa é que ele possa jogar o Fla-Flu, já que ele é o capitão da equipe, peça muito importante. Outro jogador que está entregue ao departamento médico é o colombiano Kevin Serna. Ele se machucou contra o Cruzeiro, lesão na coxa, e não se tem também a confirmada a presença dele. São esses os problemas do Fluminense, Pedro. Pois é, o Flamengo não tem grandes problemas físicos, tirando o pessoal que só volta ano que vem mesmo, o Pedro, o Vinha, por exemplo. O Wesley saiu com um probleminha, parecia ser um problema muscular no jogo contra o Bahia, mas foi só câimbra, é garoto, não tem problema nenhum. Mas a questão é sobre os jogadores convocados. Você tem os 3 uruguaios, o Varela, o Arrascaeta e o De La Cruz, e também o Pulgar com a seleção chilena, tem o Fabrício Bruno e o Gerson com a brasileira. Então o Flamengo não sabe se vai utilizar esses jogadores, já que ele joga na terça-noite, mesmo que monte uma logística, buscar todo mundo, cada um no país que eles vão atuar, mesmo que busque esses jogadores para colocar em campo quinta-noite, e o Flamengo ainda tem a Copa do Brasil. 3 dias depois, em São Paulo, contra o Corinthians, tem a vantagem, mas vai ser jogo de mata-mata, pegado, puxado. Então o Flamengo está tendo que se equilibrar, porque ainda pensa, quem sabe, no Campeonato Brasileiro, né, Cícero? O Fluminense vai ter 2 desfalques certos para o Fla-Flu, por suspensão. 3º cartão amarelo, lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno. E a boa notícia para a torcida tricolor é que o Ignacio, aquele zagueiro que só estreou contra o Vasco muito bem, depois sofreu uma cirurgia no joelho esquerdo há mais de 5 meses, foi na estreia contra o Vasco, já está treinando normalmente, quem sabe vai ficar até no banco de reservas no Fla-Flu. O que dá para o Flamengo reverter esse jogo dia 20? O Flamengo reverter não, o Corinthians reverter 1-0, 2-0, o Flamengo que tem o Felipe Luiz, que voltou o Gabigol, Colou ilustra. O que você pensa, Veloso, Souza e Pedro Ramiro? Eu acho que ficou aberto, né? O Flamengo teve a oportunidade lá de matar esse confronto. As oportunidades nós estamos vendo os melhores momentos, aí esse foi no comecinho do jogo que o Hugo já fez essa grande defesa, depois teve uma sequência, né? O Flamengo teve oportunidade realmente para matar o jogo, não fez, deixou o confronto aí aberto com 1-0 apenas, certo que o Hugo também foi muito bem na partida, mas o Flamengo, pelas oportunidades, pelo volume de jogo, poderia ter construído um placar melhor. Agora vai sofrer para manter essa vantagem aqui contra o Corinthians em São Paulo. O que você pensa do Flamengo e também do Corinthians? Dá pro Corinthians ou não, Souza? Passa a bola, Souza. Dá, eu acho que o jogo está em aberto, mas assim, apesar de pouco tempo, é outro Flamengo, a mentalidade é outra, a confiança, na verdade o que mudou foi a confiança, né? A gente vê o Flamengo jogando de maneira diferente, ainda não vejo que seja alguma coisa do Felipe Luiz, mas só a mudança, mas eu acredito que o jogo ainda está em aberto. O Flamengo, como o Veloso falou, teve a possibilidade de decidir o jogo no Maracanã, não decidiu, agora o Corinthians precisa jogar melhor. Primeiro tempo, né? O primeiro. Porque no segundo tempo o Corinthians teve 3 chances para fazer gol, velho. Teve, mas não 2 fez bolas na trave e o gol do Romero, cara. O Flamengo também. O Flamengo pela letra do Gabigol lá. Não, mas o segundo tempo o Corinthians foi melhor. A letra do Gabigol lá é impressionante. Pra você, Pedro. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo foi melhor, o Corinthians melhorou, mas eu vejo uma mudança de cenário para esse jogo da volta. Dos 2 times, né? Dos 2 ou times. Ou só de um? Dos 2 times. O primeiro que eu acho que o Flamengo mudou agora com o Felipe Luiz, e é um time que se torna mais favorito que o Corinthians agora. Não, sabe o que mudou, gente? Desculpa, Pedro, pra você. Foi no segundo também. Essa foi no segundo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe o que mudou no Flamengo? Só uma coisa. Não tem mais trairagem. Não tem mais gente querendo mal, plantando mal, fazendo mal.
Felipe Luiz ganhou 2 partidas, legal, Bahia e Corinthians, vai perder, vai ter... Mas o ambiente é outro, o vestiário é outro. Não tem filhinho, não tem filho dentro do vestiário. Cada um na sua posição. Cada um na sua posição. Eu vou dar a vida para os jogadores do Felipe Luiz, disse. Olha a diferença. Mudou o ambiente, vai perder, pode ser campeão, pode não ser, mas é um outro clima. Haja o que hajar, o Felipe Luiz fica no comando do essa é a ideia, né? Perdendo os títulos, ganhando... Não, tem que ver quem vai ganhar a eleição. Ganhando a eleição, é isso que eu quero saber. Se for eleição é outro cara. Você acha que se a oposição ganhar... O Flamengo, assim, tudo que é da passada, os caras... Olha o que fizeram com... Você acha? Você acha isso mesmo? Você acha isso também? Eu acho. Eu acho que o Felipe Luiz vai ficar. A torcida abraçou ele. Eu acho porque os caras que estão aí disputando têm outros nomes aí, meu. Então, mas eles podem até ter, mas eles vão chegar dizendo, olha só, tava aí, vocês não pegaram porque vocês não quiseram. Olha a burrice que vocês fizeram. É um bom argumento. E outra coisa, você tem várias dissidências políticas no Flamengo que eram da mesma chapa. Aí, por vaidade, cada um saiu. Vai ter gente numa chapa. No final, eles tudo se entendem ali. Todos eram no mesmo grupo. Aí cada um vai lançar a sua candidatura independente, é o que tá acontecendo no Flamengo. O Flamengo é um time cuja oposição... Dorival era assim, lembra? O Dorival, o Facincani, quando teve lá a eleição, saiu quem? O Bandeira e veio a turma aí, né? Sim. Aí eles trouxeram o Abel, né? O Abel Braga. Entendeu? Mas, assim, lá dentro também tinha essa conversa. Pô, o Dorival fez um trabalho de salvar o time. Agora vamos dar uma tranquilidade pra ele desenvolver. Aí o cara que entra fala assim, não. Isso daí os caras fizeram um monte de lambança, agora eu vou fazer do Mas meu é jeito, que entendeu? o Felipe Luiz, pra vários caras dessas outras chapas, ele também sempre foi bem visto. Isso é informação, tá? Ele tem ele bom tráfego. Ele tem o Felipe Luiz, ele tem ele vive um momento, por exemplo, ele tem um status hoje, embora tenha só 2 jogos como profissional, treinador profissional, que o Dorival naquela época não tinha. O Dorival chega no Flamengo pra apagar incêndio, pra evitar rebaixamento. Pra isso, entendeu? Então, ganha a chapa do Landim, etc e tal. Não, esse cara, o Dorival, é um cara pra evitar time de ser rebaixado. O Flamengo não é pra isso. O Flamengo é time pra ser campeão. Nós queremos quem? O Abel Braga. Entendeu? Sei lá. Foi o que fizeram, inclusive. O Dorival não tinha o status naquela época. Grife. Que ele tem. Não tinha a grife que ele tem hoje. Entendeu? Hoje, embora o Felipe Luiz não tenha essa grife, mas ele é o cara, é a bola da vez. Tá todo mundo olha pro Grife Felipe tem. Tanto é que outro dia o Bruno Lohance falou aqui o seguinte: escreve o que eu tô falando. O Felipe Luiz será o futuro técnico da seleção brasileira. E olha lá, hein? Se continuar essa seleção, que vai jogar agora amanhã, né? Se essa seleção continuar jogando mal, do jeito que tá jogando, passando vergonha do jeito que passa, e o Flamengo, de repente, ganhar tudo, eu não sei se não muda rapidamente, não, hein? Não sei, não. Grife ele tem. O que falta ele agora é trabalho. Grife ele tem. O Felipe Luiz. Exatamente. Grife ele tem. Ele da Europa, estudou com o E a Maurício. gente tem casos de técnicos, ex-jogadores. Como nome no futebol, o Felipe Luiz tem muito mais que o Dorival. Nome tem. Existem N casos, né, Facincani, de ex-jogadores que viraram técnicos e rapidamente subiram a seleção. O Beckenbauer foi campeão o Beckenbauer. Sim, não, você tá falando de seleção. Tá, né? Não, por isso eu tô falando, o que o senhor falou, vai que o Dorival leva 2 chapuletadas. Não, eu falo de ex-técnicos. Se o Dorival tomar 2 chapuletadas, perde pro Chile, olha, a Bolívia vai jogar antes do que o Brasil. Então o Brasil pode entrar em campo fora da zona de classificação. Amanhã. Exatamente. Então imagina que perca pro Chile e depois empate em casa com o Peru. Como é que você vai fazer? Não segura. Não segura. Olha, Você vai colocar quem? Você pode até esperar um pouquinho pra... Quando é a próxima data FIFA? Novembro. Se fosse no ano que vem, seria até melhor. Eu tô entendendo o que vocês estão falando, mas eu discordo veementemente dessa história de Felipe Luiz na seleção. Eu acho que ele tem que construir uma carreira no clube. A seleção já cometeu um erro gravíssimo ter trazido o Dunga, sem o Dunga ter tido nenhuma experiência em nenhum time. Acho que é preciso, eu acho que é preciso queimar as etapas, faz um grande... Inclusive, eu acho que ele tem que ficar no Flamengo nos próximos 5 anos. Eu estou trazendo uma informação que eu tenho, que eu vi de um candidato que não é o Felipe. Tá? Mas de repente os caras mudam. De repente ganha aí o brasileiro e ganha a Copa do Brasil, só um maluco
que bate tambor vai tirar o Felipe Luiz também do negócio. Como fizeram Agora, com o Dorival. eu acho que ele precisa construir essa carreira e eu, como cobro o surgimento de novos treinadores no futebol brasileiro, tomar, ó pai, que esse seja o Felipe Luiz. E agora, que a gente não tem, né? Se eu puder fazer... Foi a nossa discussão dia desse. Se eu puder fazer um contraponto em relação a isso, a primeira passagem do Dunga na seleção deu muito certo. Claro, isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. A primeira deu. As últimas grandes conquistas da seleção brasileira foram com o Dunga. Mas ganha uma Copa América lá na... Não foi na Venezuela? Não, foi na Colômbia? Foi na Venezuela. Foi Colômbia ou foi Venezuela? Venezuela. 3 a 0 bate a Argentina na final do campeonato por 3 a 0. A Argentina do Bielsa, se eu não estou enganado, que vinha... Não era do Bielsa, acho que era do Peckerman. Que era a grande coqueluche do futebol aqui. Ganha uma Copa das Confederações, acho que batendo na final a Alemanha, em Gelsenkirchen, que vazou água no estádio. Essa daí foi antes. Foi a que o Brasil ganha na final da Copa das Confederações foi em 2009. Com o Dunga. Isso. Então, foi aonde? Na África do Sul. Na África do Sul. Na África do Sul. Na África do Sul. Exatamente, gol do Daniel Alves. Isso. Exatamente, ele ganha. As melhores, essa foi 2006. E aí a Copa do Mundo do Dunga, onde ele para? Os melhores resultados foram com o Dunga, Então, e aí a Copa do Mundo onde ele para? No mesmo lugar onde parou o Tite. Então, mas, bom, tudo bem. Não, então, há exemplos, porque depois o segundo trabalho dele não foi tão bom. Foi horroroso. Então, o Dunga é a essência dos que é a síntese do que a gente está dizendo. Às vezes dá certo, um treinador assim, novato, ex-jogador, muito respeitado pelos outros jogadores, caso do Beckenbauer. Eu acho que o Felipe tem esse respeito. O Felipe Luiz tem esse respeito. Pode dar certo? Pode. O Rogério Ceni não deu certo nessa situação. Não, o Rogério Ceni não é um cara bem visto e bem quisto pelos boleiros. Não é. Mas no São Paulo. No São Paulo. Nem no São Paulo ele conseguiu. O primeiro trabalho dele foi no São Paulo. O primeiro trabalho dele no São Paulo. Agora, o Felipe Luiz é diferente. É um boa praça, é um cara super legal, é tranquilo e que tem um conhecimento de futebol que muita gente não tem. Ele é bem articulado. Exato. Eu acho que pode dar certo. Ele trabalhou com o Simeone. O Scaloni na Argentina. Né? Exatamente, com o Mourinho. Mas agora para novembro, com o Jorge Jesus. Pô, não, eu não tô falando eu isso. Acho, eu acho. O Giovanni falou para a próxima janela. Eu acho... Eu acho que se o Brasil não melhorar, a chance do Felipe Luiz dirigir a seleção brasileira na próxima Copa não é pequena. Que seria não é grande. É o famoso fato novo. Exatamente. Né? Porque se o Dorival não estiver dando conta do recado, você vai colocar quem? Quem? Não, o Tite de volta? Aí eu trago um técnico estrangeiro que não tá no radar agora, eu faço uma outra coisa. Eu acho... Bom, enfim. E assim... Eu acho que tem uma resistência grande mesmo admitindo, Sorma, que o Dunga fez o trabalho lá, faltou ao Dunga o traquejo da experiência do clube. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho importante. Mas aí cada um, você vai procurar... Porque uma coisa é ser técnico, outra coisa é ser o comandante. O próprio Felipe falou, gente... Eu, como jogador, sou uma coisa. Agora eu vou aprender a ser técnico. Aprender significa o quê? Ô, Gabigol? Dominar vestiário. Que é uma coisa, né? E ainda mais, pra ele é mais complicado. Porque as pessoas acham que é mais fácil. Pra ele é mais complicado. Claro que é. Porque é tudo amigo dele, cara. Né? Ele tem uma entrevista antes mesmo de o colocarem lá. Ele falou, vão ficar chateados. Não tô preparado. Ele falou isso. Eu não quero, entendeu? Eu não quero ficar chateado com o cara que eu ajudei a levantar a taça, entendeu? Então é isso, eu tô no processo. Mas enfim, o Felipe Luiz é bom caráter. O futebol precisa de bom caráter. Esse cara, inclusive, depoimento meu. Esse cara é um dos caras que melhor tratava a imprensa. Cara educado, eu acho que a gente precisa um pouquinho disso também. O Dorival tem feito isso, tá? Mas outros treinadores que passaram por lá não tinham... que é o respeito também com o público, né? Quando a gente fala respeito com a imprensa, é o respeito com o público. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias, vamos trazendo pra vocês. Então começou aí a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense e também a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Flamengo tem todos esses dias, por causa da data FIFA, para poder se preparar, treinar e o Felipe Luiz colocar aí o seu estilo de jogo, né? Que ele falou que é o Flamengo mais ofensivo. Ele vai ter todos esses dias para poder preparar o Flamengo para essas partidas. Vamos ver o que ele vai preparar, o que vai acontecer nessas partidas com o Flamengo. Tamo junto, nação. Forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado. Sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cincadilho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês. Uma vez